Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Somos aqui o Ponto de Conexão, toda segunda-feira às 20 horas, não é não, Edu? É isso, Raquel, tudo bem, pessoal? Novamente, assim, é sempre com um tema relevante, com uma pessoa relevante para falar de um assunto que de fato envolve sempre empreendedorismo, né? E para hoje, especificamente, sem muitas delongas, né? É um cara que eu já falei para Raquel há alguns meses, né? Eu sempre quis trazer pro Ponto de Conexão, porque eu acho que tem uma história muito bacana para ser contada. E também Legal. não só isso, para a gente também conseguir aprender com ele, né? Então, hoje, nosso convidado, a gente vai falar aqui sobre empreendedorismo, sobre growth. Acho que não tem como ser diferente, né? Sobre, de fato, ali, como engajar ali, times para poder ter resultado ali fora da Uhum. régua, vamos dizer assim. Sim. Hoje o convidado é Augusto Moraes. Augusto Moraes, para quem não sabe, ele é especialista em marketing, vendas e growth. Tem mais de 15 anos de experiência no mercado, então é uma bagagem de fato bem robusta, né? Já liderou de operações com mais de 1.000 vendedores. Atualmente ele é mentor de empresários, ele é CEO do Grupo VORP, né? A gente vai passar um pouco sobre o grupo e do que se trata, de fato, vocês conhecerem um pouco mais. Bem como também ele já assessorou mais de 400 negócios e treinou mais de 5.000 profissionais nos últimos 5 anos. Então, assim, a bagagem é repleta aqui de bons cases de sucesso. Então, para isso, sem mais delongas, Augusto, passo a chance para você, se apresente, fala uma coisa a Rapaz, quem mais. escreveu essa apresentação aí escreveu bem, né? Ficou bonito pra você? Ficou bonito pra caramba. Mas, turma, obrigado pelo convite, assim, é uma honra estar aqui, né? Eu acho que esses momentos de mesa de podcast é os que eu mais gosto de fazer, Perfeito. que a gente abre coisas aqui, que tem algumas coisas mais padronizadas, mas tem coisas que vão sair fora do padrão. Eu acho que realmente um ponto de conexão bem Isso. bacana, né? Me chamo Augusto Moraes, como falaram, CEO do Grupo VORP. Nesses 15 anos aí eu digo que, cara, beleza, especialista em marketing, vendas e growth, mas a minha essência é vendas, Perfeito. né? Acelerar negócio, é fazer empresa crescer. Então hoje é o que a gente faz todos os dias, é nosso core business, é o que a gente olha. Hoje a gente tem um pouco mais de 80 colaboradores, Excelente, mais de cara. 200 clientes ativos no Brasil, empresas, né? Quando eu digo clientes, é empresas ativas que, se a gente for juntar a quantidade de colaborador que a gente impacta hoje, deve passar dos 30 mil colaboradores no Brasil. Legal. Então a gente carrega uma missão e uma responsabilidade bacana que a gente quer compartilhar um pouquinho com vocês aí. Incrível, meu Ótimo. amigo. E acho que assim, antes de falar um pouco sobre a jornada, né? O que é o Grupo VORP? Fala um pouco mais assim, o que, é que são essas 100 empresas que estão dentro desse guarda-chuva, né? Que eu já Verdade. bem conhecido. Cara, o Grupo VORP ele nasceu primeiro com uma empresa de aceleração via marketing, né? Nasceu ali antes um pouco ali da pandemia, cara, muita empresa já estava querendo, cara, vender através da internet, a gente abriu a primeira empresa. E a gente tem em essência de escutar muito o cliente, né? E aí o cliente, como eu venho de vendas e eu dava alguns treinamentos, eu falei, cara, abra uma consultoria, Augusto, quero consultoria, quero consultoria. A gente abriu um braço de consultoria, aceleração via vendas, né? Comercial, estruturar, playbook de vendas, CRM, software, tudo que precisa da parte de vendas, a gente faz dentro da VORP Sales, que é um dos braços lá. A gente tem uma empresa de branding, que o próprio nome fala, a gente faz toda a marca, social e tudo mais. Uma empresa de tecnologia que é muito focada em transformar dados aleatórios em dashboards, Power BI e tudo mais, mas se o cara quiser fazer aplicativo, software, a gente também faz, né? Apesar de não ser nosso foco principal. A gente tem uma empresa de educação corporativa, inclusive acho que a Raquel teve com a gente no último evento, né? A gente faz treinamentos para empresários, imersões, a gente tem um mastermind com mais de 80 empresários hoje dentro do mastermind, a gente tem mentorias individuais, mentorias coletivas, toda a parte de educação corporativa, e a gente tem uma startup chamada MedSales que, cara, basicamente conecta grandes vendedores com grandes empresas, a gente certifica, audita, treina, ajuda no onboard de vendedor e conecta, né, empresas que estão procurando grandes talentos, né? Uma grande dor no mercado que a gente Sem dúvidas. botou cara, a gente vai ser o louco que vai resolver essa dor do mercado. Então o MedSales nasceu para isso. Então nosso ecossistema, se eu fosse resumir, ele tem um quarteto, né, digamos assim, educação corporativa, tecnologia, marketing e vendas. E no final das contas, o que a gente faz? Ajuda as empresas que nos contratam a crescer, a sair do platô de faturamento e crescer como desejariam, né, como poderiam. Excelente. Essa é o nosso, resumidamente, é isso que a gente faz. O que é Boa. a VORP, né? Claro. Tá aí. E a tua jornada, Augusto, como é que ela iniciou nesse meio? Cara, minha jornada, eu sou nascido e criado no interior chamado São Gonçalo Amarante, aqui pertinho, né? Pertinho. Vocês conhecem, Conheço. Itaíba, Pecém, pra quem não sabe, Isso aqui aí. nas praias aqui do Ceará. E, cara, lá a perspectiva era ou prefeitura, ou trabalhar em obra, ou trabalhar naqueles mercantis de cidade interior. Então, Sim. é essa a perspectiva que eu tenho. Só que eu tinha um pai que era funcionário, né, de uma empresa particular e depois vendeu pegou as contas da empresa, vendeu um carro que tinha e comprou um caminhão para fazer frete. Meu pai foi empreendedor e aquilo começou, né? Então, desde os meus 14 anos, meu primeiro trabalho foi o quê? Encher e descarregar caminhão. Olha. Sabe o caminhão que você imagina que uma reta escavadeira enche? Não, a gente enchia na pá ou na mão, né? Manualmente. Então era o que a gente fazia. Eu e meu irmão com 14 anos, eu lembro que 5 horas da manhã a gente estava na cerâmica, 6 e meia da manhã a gente já estava descarregando a primeira carrada no cliente. Então a gente Nossa. tinha, né, a gente começou dali. Então a nossa mãe, né, que hoje não está mais viva, eu perdi ela por câncer em 2019. Ela era educadora infantil e meu pai era empreendedor. Meu pai tinha, cara, segunda série do ensino fundamental. Mal sabia ler e escrever até hoje, né? Sabe ler e escrever, mas, cara, aquela base ali e tudo mais.
Só que meu pai era empreendedor, cara, que ele me chamava a atenção. Apesar de a gente nunca teve nenhum, né, sei lá, grandes prazeres e luxos da vida, mas também nunca faltou nada. Nosso pai nos criou, a gente, né, teve uma boa educação na medida possível. Perfeito. E aquilo me chamou a atenção, cara, eu queria empreender. Eu queria empreender, entendi isso. Então, com 14 anos a gente começou, 16 para 17 anos, a gente tinha uma motinha ali, meu irmão, a gente vendeu a moto, minha mãe ajudou, a gente comprou o que a gente chama no interior de carfuringa lá. Mas eu vou explicar, é uma D10. Na época, anos 76, com o teto tava furado, quando chovia, a gente tomava banho dentro do carro. E a gente começou a fazer frete, o caminho do nosso pai, né? A gente fazia frete porque a gente queria nossa... Cara, trabalhava num período, outro período estudava. Sim. Então era mais ou menos... Esse foi o nosso início do empreendedorismo. Depois conheci, cara, vendi iPhone. Meu irmão vendeu aqueles gutinhos, marujinho na rua, Sim. din-din na rua. Cara, trabalhei em loja de cosmética, eu trabalhei em siderúrgica. Cara, vendi telefone, vendi roupa, vendi cosmética. Cara, tudo que imaginar, a gente trabalha com venda de tudo. Vendi pro de 1 milhão até pro de 50 centavos. Então, assim, vendas vem toda essa trajetória, né? Até que em 2015 para 16, cara, eu preciso virar profissional nessa parada. Eu preciso viver como profissional. Beleza, eu já ganhava uma renda e tudo mais, viver como profissional. E aí eu trabalhei numa empresa de representação comercial, onde eu liderei mais de 1.000 pessoas, né? Representação comercial, e é onde eu tive que me forçar, cara, entender de liderança, entender de cultura, entender de gestão, entender de growth. Em 2015, para me dizer, foi os primeiros conteúdos de growth, cara, o que eu faço, o que eu vejo e tal e tudo mais. Então nasceu ali. E aí em 2020, né, por necessidade, não por visão, né, foi onde nasceu a primeira grande iniciativa que deu origem ao Grupo Vorp. Estou trazendo uma história longa, uma história pequena, né? Em 2019, como eu falei para vocês, eu descobri... A minha mãe, meados de maio para junho, começou a ter sangramentos. Imagina uma mulher menstruada por 50 dias. E aí a gente foi a vários hospitais públicos, privados, exame particular, exame público, tudo mais, UPA, médico e tudo mais. Cara, passou 3 meses tomando remédio, fazendo muito exame e não descobriu o que era. Eu já morava em Fortaleza, eu tinha vindo para Fortaleza entendendo que Fortaleza tinha mais oportunidade que o interior. Vim para cá com a cabeça de empreendedorismo e tudo mais. E aí isso era 2019 ali, eu fui pra São Gonçalo pra ver como estava minha mãe. Cheguei em casa, minha mãe disse assim, Augusto, me ajuda, filho, eu quero que essa dor passe. E ali eu entendi que era mais grave do que eu imaginava. Sim. Levei ela pra lupa da cidade, né, ela, sem ela querer, porque ela já tava, cara, cheio de injeção e tudo mais, cheio de, né, remédio e tudo mais. Quase que obrigado, eu tinha que levar, me sentia como filho mais velho, eu sou o filho mais velho de 3 irmãos, homens. Levei ela pra UPA, chegou lá na UPA, a mulher disse, não, Augusto, é uma infecção, tá aqui nos exames dela, doutor, eu tô escutando isso há 3 meses. Ela, Augusto, mas é isso, cara, se fosse sua mãe, o que você faria? Mas, cara, Augusto, deixaria ela internada, deixaria minha mãe internada, eu só peço que você trate minha mãe como você trataria a sua. E vocês vão entender porque eu tô contando a história no meio da história de empreendedorismo. E aí, nesse momento, né, minha mãe ficou internada na UPA, 24 horas depois ela foi transferida para outro hospital, que era especialista em infecção e tudo mais, porque achava que era uma infecção, uma bactéria que tinha lá. 48 horas depois dessa transferência, ela fez uma tomografia e descobriu que ela tinha um câncer que já estava em metástase. Estava no útero, no reto, no pulmão e no fígado, se eu não me engano. Nossa. E eu tomando café da manhã, recebo a notícia. Então, naquele momento, eu estava na representação ainda. Né? Naquele momento ali, cara, ganhava, sei lá, uns 10, 15 mil, né? Mês melhor, 20 mil por mês. Beleza, vivi uma vida relativamente ok, né? Não como um grande empresário, mas, cara, uma vida relativamente ok. Tô falando em 2019. E aí, recebi essa notícia, eu não tinha, aí, a partir dali, eu não tinha mais cabeça para dar treinamento, para liderar vendedor, para fazer palestra, para poder dar, cara, para poder fazer prospecção em alto nível, eu não tinha mais cabeça. Naquele momento eu larguei tudo, em 2019 fui fazer Uber, para sobreviver, certo? Quando eu digo sobreviver, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Meu irmão trabalhava na farmácia do Hospital de São Gonçalo Amarante, ganhava um salário mínimo. Meu outro irmão tinha 17 anos, estudava ainda, começou a morar de favor, porque só morava ele e meus 2 irmãos. Meu irmão veio para cá, saiu lá da farmácia, veio para cá. Eu fazia Uber no período outro período eu cuidava da minha mãe. Quando eu tava no Uber, meu irmão tava com a minha esposa cuidando da minha mãe. E quando eu voltava, eu cuidava da minha mãe com a minha esposa, meu irmão ia fazer Uber pra gente sobreviver. Então imagina um cara que ganhava 15 mil e ir pra 2.500 por mês, 3 mil. Então acumulei dívida, 4 aluguel atrasado, fui chamado de vagabundo pelo inquilino. E cara, eu entendi ele, eu fiquei puto na vida, eu sabia que eu tava trabalhando pra caramba, não era intencional, era um momento ali, eu sabia que eu saía daqui, mas mano, hoje eu entendo. Mas eu fiquei muito chateado naquele momento. E, cara, aí vendi carro, vendi eletrodoméstico, tudo pra, cara, eu preciso sair desse limbo. Cara, eu liguei na época da pandemia, eu ligava pra distribuidora de máscara e de álcool gel pra pegar, pra poder vender nos interiores, pô, álcool gel e ganhar meu trocado. Quando virou o ano, aí eu tive que vender o carro, que era o meu ganha-pão, que era o Uber, que eu fazia, vendi o carro pra poder pagar algumas coisas, pelo menos me manter no aluguel, porque eu sabia que, apesar de eu ter uma casa em São Gonçalo da minha família que eu não pagaria aluguel, eu ia voltar por uma mentalidade que eu queria sair dali, né? E eu queria me deixar... Eu sempre fui aquele cara que, mano, eu tenho que me deixar sem opção. Talvez eu conte algumas coisas aqui.
E naquele momento, eu olhei pra dentro de casa, meu irmão, e agora, mano? Eu tenho uma esposa, tenho uma casa, tenho 2 irmãos mais novos que dependem de mim. Meu pai já era separado da minha mãe. E meu pai não tinha condições de, cara, super ajudar a gente. Sempre foi um ótimo pai, mas, cara, não tinha condições de ajudar, né? E a minha mãe tinha perdido minha mãe e meu irmão mais novo tava morando em Favor, porque ainda estudava, morando em Favor com uma amiga nossa em São Gonçalo e tudo mais. E aí, cara, eu olhei pra dentro de casa, cara, o que eu sei fazer? Eu falei, cara, eu sei vender, mas eu não tenho produto, eu não tenho dinheiro, eu não tenho network, eu não tenho dinheiro pra colocar em tráfego, eu não tenho nada. Só tenho a coragem e a habilidade e o conhecimento. O que é que eu fiz? Liguei para um amigo meu, mano, vamos abrir uma empresa? Ele de quê? De treinamentos, de consultoria de treinamentos. Liguei para um amigo meu e ele bora. Ele também estava numa fase muito difícil, tava ali início de 2020. Aí eu disse, mano, eu sei como é que eu vou fazer isso aqui. Comecei a pensar a plano de ação que eu vou fazer. Mano, não tenho dinheiro, mas eu tenho alguns contatos. Liguei para a CDL, Paracuru, CDL, Paraipaba, uma escola técnica em Paraipaba e em Itapoca. Ia fazer 4 palestras para empresários na cidade. 4 palestras, no final ia fazer um pitch de um curso online. E toda a associação de empresário, que é um palestrante que fale bem, que tenha, né? E eu já fazia conteúdo na rede social, então, assim, tinha uma certa habilidade ali em comunicação já. E aí, o que acontece? Eles me disseram sim. E eu era aquele cara que pegava o ônibus, chegava na cidade, pegava o mototáxi para poder chegar na palestra. O palestrante chegava de mototáxi. Só que ninguém precisava saber. Exatamente. Não precisava contar a história triste. Chegava lá, e eu sabia da entrega, eu já sabia do conhecimento. Eu já, cara, liderava desde 2016. Eu já estudava muita, né, sobre vendas, growth e marketing desde 2016. Na verdade, desde antes, né, mas veio profissional desde 2016. E aí, o que acontece? Eu fiz um pitch no final da palestra. Das 4 palestras, 33 pessoas compraram um acesso do curso de 397. E isso, Augusto, salvou? Não, salvou aquele mês que eu paguei os aluguéis atrasados, paguei cartão, paguei outras coisas lá para poder sobreviver. Fiquei com R$500 na conta. E aí, o que eu fiz? Cara, 33 alunos, alguém vai fechar a consultoria. Imagina que 3 fecham consultoria a 5 mil, 5 a 3 mil, volto ali patamar de 10, 15, 20 mil por mês, ok, volto pro meu patamar. E aí eu vou aproveitar que eu já fiz e vou fazer esse negócio crescer. Beleza. E aí o que acontece? Isso era janeiro para fevereiro de 2020. O que acontece em março? Pandemia. Alguém ia assinar contrato com Augusto? Não, irmão. Era consultoria presencial. Então, eu quebrei o negócio antes de começar. Então, beleza, fiz aquela receita e de novo olhei pra dentro de casa, irmão, o que eu sei fazer? E agora, mano? Meus irmãos precisam de mim, minha esposa precisa de mim, eu não tenho ajuda, eu não tenho network. E aí eu olhei pra dentro de casa, cara, sei vender. O que as pessoas estão precisando? O que as empresas estão precisando? Marketing. Certo? O que eu fiz? Eu sabia fazer prospecção. Então eu vivo isso, não falo sobre venda, eu vivo venda há muitos anos. Sim. Então, eu liguei para um amigo meu que já fazia tráfego pago, anúncio online, e a minha esposa já cuidava da minha rede social, fazia as artes no Canva. Então, vou abrir uma agência, uma urgência. Uma urgência. Peguei o primeiro domingo, fez uma lista no Google Maps de empresa para prospectar. Não tinha Big Data, não tinha software, não existia uma Talos para me ajudar, né? Não existia, né? Então, cara, fiz a lista ali, comecei, mano. Todo domingo eu fazia lista e de segunda a sábado era ligação. Eu fechei 16 contratos no primeiro mês. R$800, R$700, R$1.000, R$1.200. Tráfego e rede social. Então, eu fui de 0 a, sei lá, 15 mil no primeiro mês. Top. Opa, comissionei o gestor de tráfego e aqui o resto foi dentro de casa. Começou. Mês depois eu conheci uma empresa chamada V4 Company. Né? Sim. Que é uma franquia hoje de marketing digital da América Latina. E eu disse, cara, que bacana, velho. Eu quero ser franqueado porque é uma marca, vou aprender know-how, vou ganhar tempo, vou ganhar ticket e tudo mais. Só que eu não tinha dinheiro, eu tinha menos 200 mil de dívida. Não é que eu não tinha dinheiro, eu tinha menos 200 Tava mil. devendo. Né? Tava num momento bem complexo. E aí, quando eu peguei e me cadastrei, o SDR me liga. Ele começa a me qualificar, pergunta de qualificação. Irmão, eu já tô qualificado, eu já comprei, só preciso saber a forma de pagamento. Eu não tinha R$1, irmão. Fui pra reunião com o Close, eu já tinha pesquisado, eu já sabia quanto era a franquia, era 70 mil na época. Uhum. Né? E eu falo da V4 que eu sou muito grato por ter passado pela V4. Eu posso contar mais depois. E aí, chegou no final da reunião, eu falei pro Close, qual é o menor preço? Ele, Augusto, 60 mil. Não foi assim rapidamente, estou resumindo, né? Sim. Eu disse, mano, quando um vendedor fala que é o menor preço, ainda tem um chorinho. Qual é o chorinho? Aí você vai quase bem 55 mil. Aí ele termina, fala assim, quanto é que tu tem? Eu tinha quanto? 0. Menos 200. Menos 200. Eu falo zero só para, né? Menos 200, ainda Eu tem tinha isso. menos 200. E aí, só que eu já tinha colocado no meu bloco de notas 6 possíveis sócios investidores. 6 possíveis do meu, né, conhecimento ali. O primeiro sócio possível era meu irmão, Alan Moraes, que ganhava 1.400 no hospital da farmácia de São Gonçalo. Como é que ele ia ser teu sócio investidor, Augusto? Beleza, aí ele falou assim, Augusto, beleza, 55 mil, quanto é que tu tem? Eu disse, cara, tenho 30 mil. Ele, o resto, mano, passa em 10 boletos de 2.500 aí, que ele, não, Augusto, não dá. Aí, mano, valida, ele ligou pro financeiro, pra aquela história toda.
2 horas depois ele me liga, vai dar certo, 10 vezes no boleto, me faz o Pix de 30 mil agora. Não, bota 10 dias, que aí eu vou levantar o dinheiro aqui, que não tem liquidez, mas vou levantar o dinheiro aqui, 10 dias eu faço o Pix pra ti. Viagem de Fortaleza pra São Gonçalo. Chego no meu irmão, apresento o modelo de negócio, a gente vai faturar 100 mil e tudo mais. Ele, beleza, massa, mano, mas como é que a gente vai comprar? Eu, mano, pois é, tô aqui. Sabe aquele Cobalt que tu tem no garagem? Tu vai ter que vender. Agora. E aí ele me disse uma coisa assim, irmão, vai ser a minha última tentativa. Porque a gente já tinha tentado de tudo. Senão eu trabalho de empregado pro resto da vida. E ele falou aquilo. Aí, para encurtar mais ainda, vendeu, pagamos. 3 meses depois a gente era uma unidade do estado do Ceará, da V4. 10 meses depois uma unidade do Norte-Nordeste. 1 ano e meio depois a gente era top 15 de uma rede de 250 unidades. Quando a gente decidiu, né, sair da V4, eu sou muito grato, a gente era top 15 da rede. A gente era case de crescimento. É uma das unidades que mais cresceu no Brasil nos últimos 2 anos. A gente sempre era top 10 do ranking venda nacional. E a gente já era mentor de novos franqueados. Os franqueados faziam estágio com a gente para entender como é que a gente tinha escalado tão rápido. E aí depois disso, cara, saí da franquia porque eu queria montar um ecossistema, um grupo. Aí fiz a empresa de marketing, consultoria, veio todas as outras. Então, como é que eu parei aqui? Uma parte eu acho que é graça de Deus. Uma parte eu acho que é assim, cara, coragem, que eu acho que representa muita gente. E outra parte é aquele lance de, meu irmão, eu vou fazer o que precisa ser feito. A minha parte será feita. Eu até postei ontem, a gente estava no fechamento a gente fica lá até mais de meia-noite. Cara, podem vencer da gente por qualquer outra coisa. Pode ser mais inteligente, melhor tecnicamente. Mas por querer mais do que a gente é difícil pra caramba. Então, como é que eu cheguei aqui pra estar contando essa história? Tá aí. É um resumo de uma história grande. Então, assim, desde carregar tijolo até hoje, 80 colaboradores. No último mês, a gente vendeu agora 5 milhões. Incrível, cara. Então, é mais ou menos por aí. Sensacional. Uma história, assim, muita coisa de fato não sabia, claro, mas assim, né, chegasse até emocionante, porque assim, a gente vê todos esses picos, né, de altos e baixos dessa história, mas, cara, incrível. Eu tenho uma pergunta aqui que não tava nem no script na ordem, né, mas é uma curiosidade que eu sempre tenho, mas eu vejo que é muito forte na VORP, a cultura. Você falou aqui diversas vezes, talvez não a palavra cultura, mas falou de cultura sem falar de cultura. Como é que você percebeu, quando você percebeu que a cultura de fato ganhava esse jogo todo e que você hoje coloca isso pro teu time? Que eu acho que é muito claro, né? Quem é da VORP tem essa cultura do vencimento, Cara, eu percebi, vontade, né? eu percebi desde o início do grupo. O grupo vai fazer 4 anos em novembro agora, né? Novembro de 2025, vai fazer 4 anos o grupo agora. Eu percebi desde o começo do grupo. Percebi como? Não era porque a gente era muito bom, mas é porque a gente era muito curioso. Quando a gente olha todos os cases de crescimento, uma coisa em comum, com toda certeza, é uma cultura muito forte. Verdade. E aí, eu sou um cara mais pragmático. Pra mim era muito filosófico falar de cultura, mas quando eu comecei a implementar, irmão, esquece. Hoje, quem me pergunta qual é o teu maior diferencial competitivo é uma cultura muito forte. Cara, a gente fica até meia-noite no fechamento, por exemplo, e não fica só o time de venda, fica o time de operação porque quer. Sim. A galera fica. Cara, a gente fez um evento agora, que vocês sabem, o maior evento do estado do Ceará, 1.500 empresários, e eu não contrato produtora. Quem faz o evento é meu time. Quem atende o cliente é meu time. Entende? E eles fazem porque eles querem, eles não são obrigados, eles colocam o nome na lista de quem quer participar. Entende? Então, Augusto, quando foi que tu percebeu? Desde o início, porque a gente é curioso. Não é porque a gente é o melhor do mundo. Nem quero ter essa arrogância e nesse pretensão de eu sou bom pra caramba, eu sabia e tudo mais. A gente era muito curioso. Então, eu sempre estudei muito. Né? Então, o livro de gestão, eu entendo que, cara, por mais que o teu core é marketing, teu core é vendas, teu core business é tecnologia, tu precisa entender de gestão. Cultura pra tudo. Então, eu sempre estudei muito gestão. Eu sempre entendi que eu precisava de entender três coisas principais. Gestão, dados e pessoas. Se eu dominar isso aqui e eu tenho um braço de vendas e marketing, isso aqui, cara, acabou. Eu consigo dominar o negócio, consigo fazer esse negócio crescer. Então, cultura desde o começo. Né? E hoje eu vejo isso reverberando no nosso crescimento, reverberando no que a gente faz, cara, absurdamente. Para mim, o maior diferencial competitivo do Grupo VORP, com certeza, é a cultura. Com certeza. Sensacional. Com certeza. Qual foi a decisão mais difícil, falando até da empresa, né? Que você, como CEO, teve que tomar? Cara, teve algumas decisões muito difíceis, né? Mas eu vou citar 2 aqui que vem na minha cabeça de bate-pronto. Primeiro, demiti o meu melhor vendedor. Não foi uma decisão fácil. Por que eu demiti hoje? Cultura. Porque se eu vivo a cultura, se eu falo da cultura, eu não posso ser hipócrita e dizer assim, cara, eu tenho que ter coragem porque ele errou na cultura e eu tenho que demitir essa pessoa. Ele trazia 60% de receita de uma das nossas empresas. E o que aconteceu? No outro mês vendeu mais. Por quê? A diretoria foi pro banco de close de vendedor vendendo cantor. Faz sentido. Então, assim, essa foi uma decisão muito difícil. Por quê? Foi meu primeiro contratado.
Nossa. Entende? Ele não foi simplesmente o primeiro vendedor, foi o meu primeiro contrato. Fora o meu sócio, foi o primeiro contrato. É um cara que ajudou a construir, começou, hein? que começou e que eu tenho muita gratidão. Errou, cara, vacilou pra caramba, mas eu tenho muita gratidão. Então, pra mim foi muito difícil. Esse momento foi muito difícil, né, e tudo mais. Eu tenho um segundo momento, que é o momento da transição. O que é o momento da transição? Cara, eu escolhi sair de uma empresa que eu tava tendo muito sucesso. Que era a franqueadora aqui. Eu escolhi sair. E eu poderia ter perdido todos os meus clientes, porque os clientes é da franqueadora. Poderia ter ido a zero. Verdade. Então, pra mim, foi uma decisão muito difícil. Não porque simplesmente financeira, mas naquela época eu tinha, sei lá, 20 colaboradores, não lembro. Sei lá, 15 colaboradores, não lembro exatamente quantos. Eu poderia perder todo o meu time. Eu poderia ter que demitir todo o meu time. Aquela galera que tava na guerra junto comigo. Obviamente que eu já tinha feito um plano de ação, mano. Se eu perder todo mundo, eu vou pra guerra, eu vou vender, eu vou, cara, arregaçar o contrato aqui, mas não vou deixar esse time sair, não, mano. Porque meu time é foda pra caramba e tudo mais. Desculpa o palavrão, não sei se eu posso falar aqui. Tudo aberto. Né? Então, acho que essas duas decisões foram duas. Cara, tem várias decisões difíceis, né? Sim. Mas foram duas decisões, assim, que vem na minha cabeça de bate-pronto, assim. Então, perfeito. Growth. Acho que agora a gente volta aqui pra pauta de growth, né, de fato. Tu entende que teve alguma estratégia específica pra você acelerar o resultado que você conseguiu na VoP, nos teus, enfim, dezenas, centenas de clientes? Ou tu entende que o growth ele é muito mais do que uma única estratégia? Cara, o growth é muito mais do que uma única estratégia. Acho que o growth é muito mais sobre como você pensa, como você se posiciona dentro do negócio, do que como um canal de venda que você abre, né? Pra mim, growth é a busca incessante por alavanca de crescimento. Perfeito. Pra mim é isso, cara. Você tá incessantemente procurando as alavancas. Incessantemente. Muda sempre, né? Mas... Muda sempre, entendeu? Então, assim, cara, eu tenho que procurar. Então, assim, como a gente... Eu já falei que a gente... Duas coisas que representam a gente. Curiosidade e coragem, né? Isso representa muito a gente, o Grupo VoP. Então, cara, eu tenho muita curiosidade do que pode dar certo. Então, por exemplo, um dos canais que funcionou muito pra gente foi eventos. Patrocínio de eventos. Não eram os nossos eventos próprios. Hoje é o nosso evento próprio, né? Hoje, o nosso maior canal do último mês foi evento, né? Mas patrocínio de evento funcionou muito pra gente. Só que o meu primeiro patrocínio, irmão, era um patrocínio de 30 mil. Que aí negociei, caiu pra 20 mil, 18 mil. E aí, só que mesmo assim, eu tinha só 12 mil no meu caixa. Como é que eu vou patrocinar um evento de 18? Negociei com um cara, mano, faz em 4 vezes aí no boleto, ele faz 4 vezes de 4.500. Mano, eu olhei pro meu irmão, que era sócio, e a minha esposa, e ele falou assim, mano, tem um cheque especial ainda, se não der certo, a gente vai. Só que eu confiava no que eu ia fazer no evento, eu confiava que eu ia vender. E a gente foi e vendemos, sei lá, 8 contratos, 7 contratos de 5 mil. Então, voltou muito, né? Tipo assim, com patrocínio de 18, a gente fez um 300 mil. Né? Então, Augusto, é growth? Porque eu tava buscando as alavancas. Eu disse, cara, o que eu preciso para ser mais conhecido no meu estado? O que eu preciso para trazer mais um canal de venda validado? Porque na época eu não podia fazer tráfego próprio, porque a franqueadora fazia. Eu não podia fazer. Então, eu fazia outbound, que era o meu canal número 1 sempre. Outbound, prospecção ativa. Sim. E eu precisava de outros canais, network, eventos e tudo mais. E aí eu comecei a olhar para canais. Cara, quais são as alavancas? Irmão, eu tenho pouco lead me procurando hoje. Então eu tenho uma alavanca aqui necessária para mim expandir aqui a parada. Então eu arrisquei sem ter caixa suficiente no meu primeiro patrocínio. Só que a partir daí eu fui empilhando o patrocínio. Eu playbookei como é que fazia o evento. Eu playbookei como é que fazia o pitch, como é que eu abri o QR Code. Playbookei. Então para mim, Augusto, quando eu falo de growth, é essa busca incessante. Por exemplo, hoje nosso terceiro maior canal é indicação. Indicação de base de cliente, indicação de fora de que nem é cliente. É indicação, no terceiro maior canal. E tem gente que nem valoriza. Isso é growth, cara. Cara, qual que é outra alavanca para diminuir o meu custo de marketing? O meu closer, todos os meus vendedores têm meta de lead de indicação. Não é só de venda, ele tem capital lead por reunião. Ai, que legal. Entende? Ele tem capital lead por reunião, porque todo vendedor, ele precisa gerar a própria demanda. Ele não tem que esperar só a demanda. Isso eu aprendi muito com o Flávio Augusto. Flávio Augusto, cara, a cada 3 vendas que vem de marketing, a cada 3 vendas que vem de marketing aqui de uma das empresas, uma tem que vir de indicação. O Flávio Augusto fala isso, né? Então, pra mim, todo vendedor tem que gerar a própria demanda dele. Sempre foi assim comigo, cara. Como é que eu abri a empresa? Como é que eu abri o grupo? Então, o vendedor não consegue dar desculpa pro Augusto porque o Augusto fez isso. Eu vivi essa parada. Eu peguei o telefone e fui ligar. Entende? Saí do zero pra, cara, entendeu? 16 contratos no primeiro mês. Então, assim, não tinha desculpa pra não fazer. Então, assim, cara, o que é growth? Essa busca incessante por alavanca de crescimento. Por exemplo, nos últimos 13 meses, nos últimos 14 meses, eu entendi que a gente já tinha case de sucesso. Eu entendi que a gente já tinha know-how, a gente já tinha background, a gente já tinha metodologia, a gente já tinha muita robustez. O que estava faltando pra gente? Relevância. O que estava faltando? As pessoas conhecerem a gente, Tom. Cara, vocês me conhecem mesmo de um ano?
Vocês não iam me conhecer se eu não tivesse tomado a decisão de ser relevante, porque eu era um cara de bastidor. Faz sentido. Pra mim, eu seria low profile, tá? Se eu pudesse escolher, eu seria o cara low profile, sem rede social e tal. É isso. Vocês não iriam me conhecer. Foi uma decisão de 2023. Eu fui pra São Paulo, paguei uma imersão de 25 mil, fiquei pé da vida porque a entrega foi muito fraca. Teve um momento que a gente teve que corrigir o cara que tava dando treinamento. Nossa. Fiquei extremamente pé. Só que eu não fiquei pé com o cara. Ele fez o marketing dele, ele colocou 100, 120 pessoas pagando 25 mil. Ele tá fazendo trabalho. Eu fiquei puto comigo. Eu sou incompetente. Vim num avião, eu disse, meu irmão, o que tá faltando pra gente? Relevância. Aí comecei a construir. Mano, o que falta pra gente ser relevante? Eu comecei a construir um flywheel da relevância, um que eu chamo de plano de relevância, que eu apresentei nos seus experts no evento, inclusive. Comecei. Isso é growth. É buscar as alavancas. Cara, qual é a próxima alavanca? Eu já tô pensando na próxima alavanca. Minha próxima alavanca, sem sombra de dúvida, é a tecnologia. E a que eu falei pra você no bastidor agora, que é equity de outras empresas. Eu sei que é. Eu sei que agora eu vou ter share em outras empresas, equity em outras empresas, que a gente acelera. Em vez de eu só ter um FII mensal, um pagamento mensal, eu vou entrar no jogo da empresa. É isso aí. No risco junto com ela. Entende? E tecnologia. Eu sei disso, bicho. Então hoje, eu, Augusto, tô deixando o banco de CEO para virar um CEO institucional, espécie de chairman, né? E a minha diretoria vai tocar a operação de serviço e eu vou olhar para tecnologia. E o meu outro sócio, o Guilherme, vai olhar só para educação. Porque isso pra gente é futuro, alavanca. Toda semana eles perguntam, isso combina com o nosso futuro? Total. Isso é olhar pra alavanca. Pra min, growth é isso, irmão. A todo momento. Eu tô olhando pra um ciclo, né? A gente tem um desenho de um ciclo de growth lá. Na minha cabeça eles giram um ciclo de growth eterno. Qual é o próximo ciclo? Qual é o próximo movimento que eu tenho que fazer? Entende? A Match Sales veio nessa pegada. Percebeu que a tecnologia estava aí precisando evoluir, criou a Match Sales e tudo mais. Tu entende que ela é o teu próximo foco nessa questão de ser institucional ou tu entende que vão abrir outras frentes mesmo? E... Cara, eu tenho três... Falando de grupo, Tá. 3 focos, certo? Na verdade, 3 focos. É um único foco, que é do EdTech. A gente tem que virar EdTech. EdTech. Só que tem 3 ramificações, certo? Por que é EdTech? Primeiro, por quê? Porque é escalável e o valuation de uma empresa de tecnologia e educação é muito maior que uma empresa de serviço. Vocês sabem disso melhor do que eu. Entende? Então, cara, eu tô olhando para futuro. Como é que eu compro futuro? Vendendo empresa. Como é que eu vendo empresa? Colocando tecnologia. Perfeito. Fato. Essa é a maneira mais forte. Porque quando eu penso em equity, que eu gosto. né? Quando eu penso em equity, eu tô comprando meu futuro. Mas é verdade. Né? A valor futuro eu trago pro presente e tô comprando meu futuro. Então, como é que eu compro meu futuro? Né? Então, eu tenho que colocar tecnologia. Então, por que eu tô focando em EdTech? Por conta desse motivo. Augusto, qual que é o teu foco? O foco da empresa são 3 ramificações da EdTech. Tecnologia, educação corporativa e equity. Certo? São esses 3 braços. Qual o foco do Augusto? Olhar para as empresas de tecnologia, que tem uma hoje, vai nascer outra agora. Né? Posso contar para você depois. Match Sales vai nascer outra agora. Olhar, e quando eu digo olhar, eu digo que tem 3 fases de todos os negócios, de todo gestor. Tem o piloto de jato, o piloto de avião e tem o piloto de drone. O piloto de jato ele tá pilotando sozinho, irmão. Ele vai pra guerra, ele vende, ele atende, ele vai pra cima. Certo? Ele não tem negócio de time servindo ele, não. Mano, eu vou pra guerra e vou validar isso aqui. O cara tá no começo da startup, o cara tá no começo do negócio. Eu vou ligar, eu vou fechar, eu vou atender. Isso é o piloto de jato. Perfeito. Certo? Sim. O piloto de avião, ele disse assim, meu irmão, eu tô na direção, eu digo pra onde vai, mas eu já tenho a aeromoça, eu já tenho um copiloto, eu tenho outras pessoas melhores do que eu fazendo outras coisas. Servindo ao negócio. Servindo à mesma visão, ao mesmo direcionamento. E o piloto de drone, ele tá pilotando de fora. Ele tá olhando de cima. Ele tá com o controle aqui de cima, né? Augusto, hoje tá o quê? Eu sou piloto mais piloto de avião e um pouco de piloto de drone em algumas operações. Eu sou piloto de avião hoje. Eu vou voltar para onde? Eu vou voltar piloto de jato. E não tem problema eu voltar a pilotar o jato aqui até fazer essa startup aqui faturar pelo menos R$1 milhão por mês. Perfeito. Essa é a minha missão agora. Eu entrego essa startup faturando R$1 milhão por mês até final de 2025. Pode me cobrar, tá aqui registrado no podcast. Certo? Então tá aqui. Então esse é o foco 1, Augusto. Foco 2, Vorp Equity, que é o 7º braço que vai nascer. Que é porque eu tava contando para Raquel agora no bastidor antes da gente chegar aqui, né? Hoje, como a gente faz muito movimento, né? E eu acho que ponto de conexão a gente depois vai ter muitas conversas de bastidores, acredito. Como a gente faz muito movimento, eu recebo muita proposta de sociedade. Hoje, no meu pipeline de sociedade de proposta, tem 13 empresas querendo ser sócio. Olha só. O que acontece? Todas elas estão em stand-by por um motivo. Tem várias que eu dei não já de cara, não faz sentido. Não faz sentido. E tem 13 lá de stand-by. Por que tá de stand-by, Augusto? Porque eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo. Certamente. Então, eu estou montando um squad de novos negócios chamado Vorp Equity, que é onde eu tenho um braço de aceleração e que eu vou conectar com fundos, obviamente. Faz todo sentido. Né? Então, um braço de aceleração por quê? Porque esse é o meu core, é o que a gente sabe fazer. Eu dei um sim, a empresa ano passado cresceu quase 700% em um ano. Entende? Saiu de, cara, uma empresa de 4 pessoas para uma empresa hoje tem 15 pessoas. Entende? Então, assim,
Esse é o meu foco. São 2 focos. Montar no segundo semestre o Warp Equity e acelerar agora o braço de tecnologia dentro da empresa. Enquanto o meu outro sócio é educação corporativa. Perfeito, entendi. Então, esse é o nosso foco. O Augusto fala muito de alavancar e ele se alavanca sozinho, né? Isso, assim, é perceptível. Eu já trabalhei uma vez para uma grande empresa internacional, inclusive, e era muito aquele trabalho de escritório, só que aí eu comecei a sair da caixinha, literalmente, né? Falando aqui um pouco dessa história. E a melhor parte da minha vida foi indicação. Onde eu conheci, assim, grandes clientes, sem nem pensar, que hoje são sócios conosco, estão conosco alguns. E nesse formato, eu sozinha faturei mais do que todas as salas de vendas que a empresa já teve. Eu sozinha, como pessoa, indo até o cliente, batendo isso, trazendo indicação, participando de evento, network, fazendo questão, o cliente, Raquel, vai abrir um escritório. Onde é? Em Brasília. Tô indo, me manda o convite que eu vou. E eu ia. Boa. E lá eu fazia várias conexões com políticos, ministros e por aí vai. E nessa hora eu acho muito legal, porque eu sou muito pensativa em alavancar. A gente alavanca pessoas toda hora, né? Uma vez o Augusto me conheceu, o que você faz? Conexões. Foi essa a resposta que ela me deu. E é verdade. Eu fiquei assim, cara, como assim, mano? Deixa Deixa ela passar mais um tempo aqui pra eu me entender, né? E literalmente a gente trabalha sobre Exato. conexões, né? E eu queria até um conselho teu para pessoas que gostariam de entrar nesse meio de alavancagem. O que é que você falaria para uma pessoa que está querendo iniciar? Pensar em alavancagem ou fazer alavancagem de outros negócios? Fazer a alavancagem do estilo de venda que você faz hoje. Tá, vamos lá. Eu vou dizer o meu framework, tá? Sim. Perfeito. Meu framework aqui, nossa metodologia de trabalho. Cara, existe um ciclo de growth, né? Um ciclo de crescimento. Ele começa em gap / oportunidade. E eu vou explicar aqui os 6 passos, não dá pra gente desenhar, mas acho que vai dar pra galera entender. Toda vida que eu olho pro negócio, eu tenho reunião que é semanal com os meus diretores. E aí toda hora a gente tá olhando assim, cara, qual é a fruta baixa do negócio? Certo? Porque se eu consigo fazer mais com menos esforço, por que não vou fazer? Primeira pergunta que eu me faço, qual é a fruta baixa do negócio? Qual é aquilo que tem menos esforço e pode gerar um resultado rápido ou alto? Às vezes não é rápido, mas é um resultado muito alto. Isso é uma fruta baixa. Dentro disso, eu me pergunto, começa o ciclo de growth. Eu me pergunto, cara, qual que é o gap ou oportunidade que eu tenho para poder alcançar essa fruta baixa? Qual o gap ou oportunidade? Tá. Certo? Sim. O gap é aquela dificuldade, o desafio e tudo mais. Depois que eu elenco os gaps, ou o gap principal, eu vou chegar no gap principal, eu vou ter ideias, né? É que é um PDCA melhorado, eu digo, né? Tá bom. Então eu vou ter ideias. Cara, qual que é as ideias? Eu vou fazer um brainstorm com o time lá, vou pegar a minha diretoria, as lideranças, cara, qual que é a ideia resolve esse gap? Qual que é a ideia supra essa oportunidade? Como é que a gente aproveita essa oportunidade? Só que quando eu vou olhar para a ideia, aí vem o nosso framework agora. Quando eu vou olhar para a ideia, eu não olho ideia aleatória. Eu olho para os 4 fits do growth, que é canal. Sim. Quais os canais podem suprir esse gap ou suprir essa oportunidade? Produto. Quais os produtos podem suprir essa ideia, suprir essa gap, essa oportunidade? Modelo de negócio. Cara, quando eu digo modelo de negócio, será que em vez de um pagamento mensal, eu consigo receber uma vez de uma vez só? Eu antecipo o meu recebimento, ou pelo menos de 3 vezes, receber 12 parcelas, eu receber em 3, que agora em vez de vender uma assessoria, eu estou vendendo um programa Sim. de estruturação. Será que no meu modelo de negócio cabe recorrência? Se eu estou vendendo um produto fixo, será que cabe recorrência? Entende? Então eu vou olhar para o modelo de negócio, certo? De recebimento e tudo mais. E mercado. E eu me pergunto, o que o mercado precisa? São 3 perguntas básicas. A gente faz mais perguntas, mas 3 perguntas básicas. O que o mercado precisa? Certo? O que eles querem? O que ele precisa? Porque às vezes eles não sabem. O que eles querem? Sim. E o que vale a pena eu resolver? Porque tem muita ideia boa que não vale a pena a gente resolver. Exato. Certo? Não vale a pena a gente resolver. Então eu olho para os 4 feats. Então, gap, oportunidade, eu venho para a ideia. Mas ideia, tu olha aleatória para a ideia? Não, eu olho para 4 feats de mercado. Produto, canal, modelo de negócio, mercado. Depois que eu tenho um monte de ideia aqui, certo? 15, 20, 10, 5 ideias, eu venho para priorização. Eu não vou colocar tudo em prática na mesma hora. E a priorização é aquela matriz de esforço e impacto. O que eu, com menos esforço, que gera mais impacto? Perfeito. Priorizo Priorizo duas ações. E aí eu faço o que eu chamo de MTV, que é menor do que o MVP. O MTV é mínimo teste viável. Em vez de eu fazer um MVP, que é um mínimo produto viável, eu faço um mínimo teste viável. Tem uma coisa do Jim Collins que eu admiro e concordo, que muitos empresários dão errado porque ele quer dar um tiro de bazuca primeiro. Dá um tiro de espingarda, irmão. Um tiro de baladeira primeiro, um tiro pequeno. Faz um mínimo teste viável. Depois que eu saio do MTV, eu venho para análise para ver se o meu teste deu certo. Se deu certo, eu escalo. Se não, eu otimizo. Se não valer a pena, eu descarto. Beleza, só que eu só tive uma ideia. Eu tive 10, né?
Qual que é a segunda que eu começo o ciclo de E novo? assim vai, né? Qual que é a terceira que eu começo o ciclo de novo? Boa. Então, como é que uma pessoa olha para alavancagem? Na minha visão, gap, ideia, priorização, MTV, análise. E de novo. E vai de novo. É um ciclo eterno de crescimento. Entende? Para mim, é assim que a gente pensa. É assim que a gente faz. Aí tem outras coisas, a gente tem até uma ferramenta disso que a gente faz, que a gente usa dentro das nossas consultorias, mas é mais robusto eu falar aqui no podcast. Mas a base é essa. Então, como é que começa? Como é que eu olho para dentro do meu negócio? Ou como é que eu olho se eu quero olhar para a alavancagem do negócio do terceiro? É assim que eu olho. Porque, vou falar fruta baixa das nossas empresas de aceleração. As empresas que entram para a gente acelerar. Eu entro, o cara tem 10 mil clientes na história dele. Atende desde 2010, a empresa desde 2010 tem, sei lá, 15 anos de empresa, tem 10 mil clientes. E ele nunca fez uma campanha para base ou faz muito pouco. A base dele é uma fruta baixa. Nossa. Se eu fizer 2, 3, cara, tem clientes, turma, que eu chego, o cara fatura 300 mil, no primeiro mês eu adiciono 150 mil. Conforme Nunca mais, olha pra né? baixo. Pois é, exatamente isso. É uma fruta baixa, não. Tava lá o dinheiro, não tava? Verdade. Só que ele não olha pra Total. alavancagem. Ele não olha pra alavanca, ele não olha pra growth. E é isso, entende? Então é assim que a gente olha, assim que eu... Como é que você começa? Primeiro, modelo mental, porque é muito mais sobre busca incessante do que Sim. sobre canal ou capacidade técnica. É muito mais sobre postura, como é que o time, como é que os gestores, como é que o CEO olha pro negócio. Porque, turma, eu contei de onde eu saí. Eu, tá muito confortável. Era melhor parar e viver com o que eu ganho. Não. Com todo certeza. Só que, cara, isso não faz Não faz sentido pra não você, faz né? sentido. Claro. Isso aí. Entendeu? Poxa, É isso. achei que foi uma boa mentoria, né? Aqui foi. Acho que quem tá Total. ouvindo aqui, ouvindo, enfim, acho que a mentoria de como crescer, de como avaliar negócio, foi dito aqui de forma bem resumida, mas ficou bem claro, tá, Augusto? Ficou bem didático. Que legal. Também. Agora, para dar continuidade, um pequeno break aqui para os nossos patrocinadores. Então, assim, pessoal, só para a gente reforçar aqui, nós temos ali aqueles 4 pessoas que acreditam no nosso projeto, né? Nós temos a HubX Studio, que é o local onde, de fato, a gente faz as gravações aqui. Então, qualquer trabalho audiovisual, podcast, enfim, que se precise aqui em Fortaleza, pode buscar aqui o espaço, que é um time totalmente capacitado, com estrutura impecável, para poder você conseguir construir o seu negócio no audiovisual. Temos também ali Nordeste Vest. Nordeste Vest é o principal portal de notícias focado em investimentos e finanças do mercado nordestino. Então, assim, fala do global, fala do brasileiro, do nacional de modo geral, mas sempre com olhar muito mais acurado e como anda a economia nordestina. Ele também acredita no projeto do Ponto de Conexão. Temos também um time da B3X Investimentos, que é um time de finanças pessoais. Então, você está buscando ali melhorar a rentabilidade da carteira, se organizar em termos de orçamento, gastar menos e potencializar mais receitas. Então, assim, pode buscar esse time da B3X Investimentos. E, por fim, temos a Ridix, que é uma iniciativa minha e da Raquel, que inicialmente, né, junto com outro sócio, onde nós estamos montando uma estrutura, de fato, focada em M&As. Então, assim, toda a demanda precisarem, na verdade, quanto captação de recursos, ou também, de repente, na outra ponta de conseguir vender ou comprar negócios, vocês podem nos procurar. Nós estamos lançando essa empresa Ridix, em breve eu tenho um episódio focado nela, para poder apresentar um pouco desse mercado de M&A, de fusão e aquisição, como valuation, enfim, captações, e também, na verdade, naturalmente, né, deixar ali sua empresa mais atrativa para possíveis investidores. Esses são os patrocinadores que acreditam no Ponto de Conexão, e agora a gente volta aqui com a Raquel da continuidade. Falando agora um pouquinho de inteligência artificial, né? Que é o Boa. boom do mercado. Como é que você enxerga o futuro do marketing e vendas relacionado a esse tipo de tecnologia hoje? Vamos lá. Existem algumas disrupções que acontecem no mercado. Né? Tem algo que eu aprendi com o Yuri Levine, que é o co-founder do Waze. Perfeito. No livro dele, esqueci o nome agora, é Foque no Problema e Veja a Solução, uma coisa assim. E ele fala assim, cara, se no seu mercado for possível uma disrupção acontecer, uma disrupção acontecerá, certo? Não existe opção. A disrupção vai acontecer em marketing e vendas através da IA. Já está acontecendo, né? Sim. Está acontecendo. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não existia gestor de tráfego. E aí foi um hype, todo mundo querendo ser gestor de tráfego, fazer tráfego, né? É a mesma coisa, a gente está indo para o mesmo caminho. Agora, respondendo a sua pergunta, Augusto, para onde é que vai o mercado? Na minha visão, tá? A parte de pré-venda, que é qualificação de lead, atendimento de lead, prospecção de lead, ligação para lead, mandar e-mail, tudo isso vai ser feito por IA. A parte de venda, alguns negócios também vai ser feito por IA. E alguns negócios mais venda consultiva, mais venda high ticket, eles vão continuar o humano fazendo. Certo? Sim. Mas isso em poucos meses, 12 meses, 24 meses, a pré-venda inteira, na minha visão, vai ser feito por IA. Certo? Lá na empresa, boa parte já está. Já tem esse processo. Já tem esse processo. E uma das startups que eu vou desenvolver é um Sales Engagement. Né? Você conhece Exact Sales, conhece Mitai. Cara, é um Sales Engagement só de IA. Que em vez de um humano fazer, a IA que vai fazer. Certo? Então, assim, falando de venda, vai ter muito impacto nisso. Além disso, na informação, ou na venda, informação rápida e com clareza. Por exemplo, eu estava indo lá pro Hub agora, né? Antes de a gente se encontrar, e aí um mentorado meu de Recife me ligou.
Falando do MedSales. Dentro do MedSales, eu tenho um coach VA, eu tenho um treinador de vendas VA. Que, cara, a gente putou nossos playbooks, nossos manuais, a gente treinou, deixou o nosso time usando por mês e, cara, tá dando feedback melhor do que o gerente de marketing, cara, que era o gerente de vendas. Augusto, mano, o que vocês fizeram aqui, irmão? Que negócio louco, mano. Eu botei pra avaliar a minha ligação e o meu fechamento. Eu que sou o dono da empresa. Ela viu coisa que eu não enxergava nunca. Que legal. Ou seja, informação rápida, real time e tudo mais. Entende? Então, assim, a gente... IA, turma, SDR, VA, isso vai comoditizar. Esquece. Concordo contigo. Tem muita gente, a revolução é fazer SDR pro IA, turma, já tá comoditizado. Exatamente. Esquece. Tráfego é commodity hoje, fazer só tráfego é commodity. IA é muito mais rápido, a comoditização vai virar em 6 meses aí. Certo? 6 meses. Tem muita gente montando isso. Cara, você vai ganhar dinheiro por 1 ano, 2 anos fazendo SDR por IA, por exemplo. Mas, mano, isso aí não vai ficar sustentável. Esquece. Você vai mudar seu modelo de negócio. Total. Então, informação muito mais rápido. Pré-venda, cara, vai ser inexistente ou quase inexistente pré-venda, a não ser que seja um negócio muito mais high-ticket, consultivo, ABM, Account Based Marketing ali, que são contas estratégicas, que aí eu não vou colocar um IA para não é simplesmente prospectar, vai ser com um manto e tudo mais. Isso na venda, resumidamente, é o que eu acredito. Muito mais informação, muito mais velocidade, muito mais produtividade. Marketing, por completo, vai mudar. Não é só uma parte. Concordo nisso aí. É por completo. Tráfego vai ser feito por IA. Copy. Cara, eu não tenho mais copy na minha operação de marketing. É a minha maior operação. Não tenho mais copy. É mesmo? Certo? Não tenho mais copy. Copy é feito por, cara, o meu próprio account, gestor de conta ali, ele vai, faz ali as provocações ali, a copy tá feita. Copy não vai ter mais. É mesmo. Esquece. Design. Esquece. Esquece. Tá? Isso A mesmo. gente vai voltar pro passado. O futuro vai ser parceiro do passado. Vai imperar a criatividade. Certo? Vai voltar a criatividade a ser algo muito relevante, que era o que era antigamente. Sim. Porque vai ter, com a era da IA, vai ter muita robotização, né? Muita desumanização. Verdade. Certo? Vai ter. Total. Então, a criatividade, o cara saber fazer uma boa oferta, uma boa proposta única de valor, um negócio diferente, uma boa campanha, um negócio bonito, não só bonito, mas criativo, que chama a atenção, cara, esse vai ser um diferencial, certo? Marketing vai mudar completamente, na minha visão. Augusto, eu tenho empresa de marketing, é um dos meus maiores faturamentos. Eu sei que se eu mudar, eu tô fora do jogo. Hoje eu tenho pessoas focadas só em IA, transformar toda a minha operação de marketing só em IA. Hoje eu tenho coordenador de IA, eu tenho analista de IA dentro da empresa. Porque eu sei que, cara, não tem uma frase futuro, que... né? Não tem aquela frase, é um pra onde futuro correr. muito perto, né? Não tem aquela frase, cara, todo CEO, gestor, tem que acordar pensando, o que é o próximo passo que vai matar o meu negócio atual? É isso mesmo. Vai matar meu negócio atual, esquece. Eu posso ser o iludido que vou crescer a minha agência, posso ser. Em 12 meses. 12 meses talvez não, porque o Brasil é um pouco mais lento, né? Porque a inovação, a mudança não vem pelo mais rápido, vem pelo mais lento, né? Uhum. O mais Total. lento, né? Vem pelo mais lento. Vai levar uns 24 meses, uns 2 anos aí. Mas 2 anos, marketing, mundo, completamente mudado. Completamente mudado. Muita coisa, o que vai ter? Pessoas com muita consciência de criatividade, é um lado, e pessoas com muita consciência de dados e engenharia, é outro lado. Imputando informações para IA fazer o trabalho. Essa é a minha visão. Marketing vai ser isso. De fato, é o uso criativo da IA, né? É o uso criativo da IA. Hoje que se fala muito em prompt, né? Tem muitas empresas que inclusive vivem ou estão estudando empresas para poder fazer prompts para poder outros negócios tocarem, né? É incrível, né? A capacidade de fazer um comando correto. De fato, você falou, o design morreu. Mas você ter a criatividade focada ali para poder de fato fazer a diferença, acho que Total. é o grande pulo que vira chave de fato do negócio, sabe? Augusto, estamos chegando ao fim. A gente agradece aqui. Passa rápido, né? Passa rápido, né? Engana. A gente agradece muito o convite. Acho que ter citado esse convite, falar aqui conosco, comigo, com a Raquel do Ponto de Conexão. Prazer, todo meu. Era de fato uma pessoa que eu queria muito, porque eu acho que a tua história faz todo sentido para o que nós nos propomos a fazer aqui. E de fato, assim, trouxe conhecimento, trouxe. Deu uma aula. Uma vida pessoal também que trouxe ali insights pra gente conseguir trazer aqui para negócios. Enfim, acho que foi muito bom, foi de fato uma aula. Eu queria agora, pra gente concluir de fato. Deixar ali os teus canais, onde você pode te encontrar, onde pode encontrar a VORP, de repente alguma novidade aqui, algum spoiler que você queira passar para essa câmera, fique à vontade para a gente poder fazer aqui o encerramento. Cara, meu pessoal, você vai encontrar Augusto, @Augusto Moraes com IM, né? Instagram, minha rede principal. LinkedIn você vai encontrar Augusto Moraes também, você encontra lá. Tá? Do Grupo VORP, @Grupo VORP também, tanto na rede social Instagram como LinkedIn, né? As duas redes principais lá que a gente usa. Então acho que a galera encontra a gente assim. Spoiler, o que eu posso contar de spoiler, cara? Vamos lá, sabe o que eu posso contar? Eu tô pensando se eu posso contar esse spoiler. Vamos lá. Galera, vamos lá.
Vou contar esse spoiler. Quando é que vai sair aqui? Vocês têm... Daqui a umas 3 semanas. Três semanas. Então, beleza. Eu já vou ter lançado. Já vai ter validado, né? Já vou ter validado. Duas coisas, eu vou falar duas coisas. Primeiro, a gente vai fazer de novo o maior movimento do estado do Ceará em novembro. A gente acabou de sair de um movimento, a gente é meio impaciente, inconformado. Já quero o convite. Então a gente vai fazer mais um movimento em novembro para empresários e gestores, né, C-Levels e tudo mais. Que é o quê? Falar de growth, falar de crescimento, falar de aceleração, falar de plano de crescimento. É um evento que a gente diz que não é um evento, é um plano de crescimento presencial. A gente entrega as ferramentas, o passo a passo, com conteúdos interligados e não com palestras aleatórias. Então, em novembro vai ter aqui, você está vendo de primeira mão, não sei se eu vou ter lançado, eu acho que eu já ter lançado já. Então a gente vai fazer esse evento em BH, o próximo em BH, em agosto. Boa. A gente vai ter em novembro em Fortaleza. Então são 2 movimentos que a gente vai fazer, BH e Fortaleza. E BH a gente tem bons clientes lá, bons apoiadores lá. Tá, então esse é um primeiro spoiler. Segundo spoiler não, aqui é muito mais como que eu ajudo o empresário do outro lado, né? Como eu ajudo o empresário? Eu sei que uma das maiores dores de todos os empresários, acredito que você passou por isso, conhecendo um pouco da tua trajetória ali também, na startup que vocês tinham ali. Um dos maiores dores é encontrar vendedores. Né? Encontrar vendedores de qualidade. Então, hoje, Met Sales, a gente está entrando no mercado para resolver essa dor. É um desafio muito grande, certo? A gente tem tecnologia, falei do Coach IA aqui, a gente ajuda no board, ajuda a certificar o cara, a gente garante o cara, a gente garante a pessoa, a gente entrega para ti, se ele não performar em 3 meses, você devolve para a gente coloca outro. Entende? E a gente dá ajuda em todo o processo do cara. Todo o treinamento, enable dele ali, toda a parte de alavancagem do cara. Augusto, quanto é que custa para mim abrir a vaga? 0. Você paga depois de contratar. Você contrata, aí você vai pagar a vaga. Então, é isso. Então, spoiler, porque isso aqui eu não lancei no mercado. Falei no meu stories ontem, mas não fiz lançamento. Vou lançar mês que vem, então... É spoiler aí para ajudar o empresário a encontrar. Excelente. E já está aberto. Eu já tenho uma base de mais de 600 vendedores da base lá do Met Sales. Beleza? Excelente, amigo. Excelente. Augusto, agradecer aqui a participação. Eu que agradeço. Obrigado por tudo e por ter aceito o nosso convite. Tamo junto, turma. Espero que tenha colaborado aí com a audiência de vocês. Foi incrível. E pessoal, mais uma vez, toda segunda-feira, 20 horas no YouTube e no Spotify, ponto de conexão sempre com um convidado relevante, trazendo um tema mais relevante ainda. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.